Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o Santos caiu. Foi cruel, mas não dá para dizer que não foi merecido. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Claro, se você quiser, puder vir membro do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo logo depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, em que eu comentei no YouTube da TNT Esportes o jogo Vasco e Red Bull Bragantino, que o Vasco se livrou do rebaixamento com nos últimos 10 minutos com um gol de Serginho de cabeça, e esse gol do Vasco, do 2-1 no Bragantino, somada a vitória do Bahia, ou o triunfo do Bahia, para usar a expressão correta, sobre o Atlético Mineiro, e com a derrota do Santos para o Fortaleza dentro da Vila Belmiro, culminou com o rebaixamento do Santos. É um rebaixamento cruel pela trajetória e pelo ano de 2023 do Santos, cruel com o torcedor, principalmente. A torcida do Santos fez o que uma torcida tem que fazer, cometeu coisas completamente condenáveis, como aquela invasão à Vila Belmiro, como jogar coisas no campo, fogos e tudo mais. Mas isolado esse episódio condenável, como eu disse, a torcida esteve do lado do Santos na reta final, apoiando, mesmo diante de situações complicadas. Então, é cruel com o torcedor e cruel com a memória do maior jogador desse negócio chamado futebol, do rei do futebol, o Rei Pelé, no Brasileirão Rei, no Brasileirão que marcou o Pelé virando estrela, o Pelé subindo aos céus. O Brasileirão da morte do Pelé. É uma crueldade que o Santos tenha sido rebaixado e amargado o seu primeiro rebaixamento. Mas é cruel. Mas não dá para dizer que é injusto. Não dá para dizer que não é merecido. Não dá para dizer que é um acaso. Não é. O Santos, nos últimos 6 anos, podemos dizer, o Santos procurou isso. E é curioso que a administração do Andrés Rueda, ela é tão ruim, que ela conseguiu ser pior do que um cara que você olhava e você falava, ele não tem nenhum preparo para ser presidente do Santos, que era o José Carlos Pérez. E que diante do que fez o Rueda, ele é um super presidente. É um cara que trouxe o Sampaoli para o Brasil. É um cara que formou um time que é o segundo, aliás, é o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. O Santos de 2019, ele é o segundo campeão, o vice-campeão que mais fez pontos na história dos pontos corridos, com 74. Ele fez uma administração em que ele descuidou de várias coisas, descuidou inclusive muito da parte financeira, mas o Santos foi vice-campeão da Libertadores com ele. E o Andrés Rueda, que entra no lugar com a proposta de colocar o Santos no eixo financeiro, exigindo um pouco de sofrimento do torcedor num primeiro momento. Depois o Andrés Rueda fez uma administração lamentável, uma administração grotesca, e que ele vai entregar o clube, a eleição do Santos é no fim de semana, ele vai entregar o clube pela primeira vez rebaixado para a segunda divisão. Então, esse rebaixamento ele tem muitos rostos, ele tem muitos donos, mas o principal dono, pelo que ele fez nos últimos 3 anos, ou pelo que ele não fez nos últimos 3 anos, se chama Andrés Rueda. Como disse muito bem meu amigo, meu irmão Jorge Igor, no fim da transmissão, o Andrés Rueda prometeu um Santos com austeridade, um Santos que iria arrumar a casa, mas ao mesmo tempo que arrumasse a casa, quanto mais arrumasse a casa, seria competitivo, e ele fez isso em algum momento, não ser competitivo, mas arrumar a casa. E já do meio para o fim da administração, ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele nem arrumou a casa
e as finanças do Santos são finanças bem complicadas para um time com os compromissos e as faltas de compromisso financeiro, e nem criou um time competitivo. Vai lembrar, o Santos nos últimos 3 campeonatos paulistas, não conseguiu se classificar. Nos últimos 2, o Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista. Em algum momento brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Na temporada atual, o Santos, se não brigou para não cair até a última rodada, na última rodada o Santos só dependia de si, só dependia de vencer o Ituano. Um Ituano que passou aperto no campeonato inteiro para ir à semifinal e garantir uma vaga na Copa do Brasil. O Santos não é assim, o rebaixamento não é foi um brasileiro ruim, é um ano péssimo do Santos. O Santos não tinha vaga para a Copa do Brasil, porque ele não conseguiu fazer uma campanha minimamente decente no Campeonato Paulista. E isso já vem se repetindo. E aí fica aquilo. O Santos vai entrar no campeonato para não cair, mas o Santos tem a Vila Belmiro, o Santos tem um garoto que aparece e outro. E aí você fica e fala, é só isso? Isso é suficiente? Ah, mas está acertando a conta. Ok, mas vai acertar a conta sem botar o time no mínimo para competir? E depois parou de acertar a conta? Então, quem acompanha o Santos diz que o Rueda, ele, a partir do meio do mandato, com ele vendo as dificuldades, começou inclusive a gastar mais do que podia. E o Santos, num ritual, num roteiro de quem ia ser rebaixado, né? Passa aperto no Campeonato Paulista, sobe jogador antes do que devia, troca de técnico o tempo todo, não tem um mínimo fio condutor para pensar o futebol que o Santos quer. E aí você pega os nomes que passaram pelo Santos nos últimos anos, Diniz, Carille, Roland, Gesualdo Ferreira, Paulo Turra, e por aí vai. E aí você via isso quando o Santos demitia treinador e quem que ele pensava em trazer. Ele pensava, vai buscar o Carille, vai buscar o Renato Gaúcho, como quis. Então, assim, um Santos completamente perdido. Um Santos no campo perdido, na direção perdido, de um presidente despreparado para ser presidente do Santos, um presidente que disse que ia cuidar das finanças e, na prática, no fim do mandato, a gente vê que ele não cuidou das finanças, embora tenha quitado muita coisa antiga, isso é verdade, mas, no geral, no final, com a água batendo no pescoço, essa responsabilidade não se colocou. Um Santos de um presidente lunático, a palavra é essa, que quando todo mundo via que a situação do Santos era preocupante, ele dizendo, não, a gente não corre risco de cair, não, a gente pensa em olhando para cima na tabela, não, a gente pensa em ir para a Libertadores. Presidente lunático. Então, esse Santos, ele tem muitos responsáveis por esse rebaixamento, os treinadores, os jogadores, mas o rosto desse rebaixamento é do Andrés Rueda, pelo que ele fez nos últimos 3 anos. E no ano de 2023, basicamente, tem também um ator coadjuvante, que é o seu Paulo Roberto Falcão, que tomou decisões completamente questionáveis e difíceis de se compreender, em especial nas escolhas de treinadores. Um treinador, um Paulo Roberto Falcão que tentou estender prazo de técnico que já tinha claramente esgotado. Um treinador que foi buscar, um diretor de futebol que foi buscar o Paulo Turra, sem nenhum tipo de fio condutor de trabalho para você ir buscar o Paulo Turra naquela situação, naquele momento. E um diretor de futebol que, além de sair da forma que saiu, com acusações graves no âmbito pessoal, de violência, de agressão sexual, de assédio sexual, melhor dizendo a palavra, nesse meio tempo ainda teve
segundo a palavra do Paulo Turra, a decisão de barrar o Soteldo, que é o jogador mais qualificado dos que tinham aí. Então, assim, o Paulo Roberto Falcão, que foi um brilhante jogador, um brilhante comentarista, e nas vezes que trabalhou à beira do campo não foi bem sucedido, nem como treinador, nem como gerente. Ele é um ator coadjuvante desse rebaixamento. E o Santos, na reta final do campeonato, mostrou que essas fragilidades acabaram dificultando demais. Um Santos que se desdobrou no miolo ali para conseguir algumas vitórias difíceis de você acreditar que o Santos conseguiu. Conseguiu um empate com o Botafogo na reta final, que acho que diz mais do Botafogo do que do próprio Santos. E nos últimos jogos conseguiu partidas péssimas, de derrotado de 3-0 para o Fluminense sem ver a cor da bola, de 3-0 do Atlético Paranaense sendo amplamente dominado, e no jogo final, contra o Fortaleza, envolto na sua areia movediça, puxado para baixo, em tomar um gol de um Marinho, que como deve ter doído esse gol no torcedor do Santos, e depois ainda empatar o jogo, tentar, mas esbarrar nas limitações, esbarrar no nervosismo, e ainda tomar o último gol com o João Paulo fora do gol, para um gol de cobertura que decretou o 2-1, o fim de jogo e o rebaixamento. Então, é cruel, mas não dá para dizer que é injusto, não dá para dizer que não foi merecido. O Santos procurou esse rebaixamento, já vinha procurando na administração anterior, embora o 19 e o 20 tenham sido trabalhos ali que deram muito certo, com times qualificados do Santos. Já o 21 já foi bem complicado, e aí na administração Rueda, um martírio e um caos. Cruel com o torcedor e cruel com o Rei Pelé, que no Brasileiro Rei, no campeonato que marca a passagem do Pelé, a gente tenha visto o Santos mostrar isso. Parabéns, seu Andrés Rueda, você conseguiu. A sua incompetência foi tamanha que você conseguiu nem fazer uma coisa nem outra, nem acertar as finanças do Santos, nem conseguir fazer o Santos ser competitivo, e o Santos vai jogar a Série B em 2024 pela primeira vez. Vamos ver o que vem dessa eleição aí no fim de semana. Pelo visto, Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos, foi presidente do campeonato do título brasileiro de 2002 e tudo, pelo visto ele deve ganhar, que é um cara que também foi bem relapso com as finanças do Santos quando esteve lá, mas que do ponto de vista de futebol é um cara do meio, é um cara mais conhecido, é um cara que tem acesso a pessoas do meio. Então, numa disputa de Série B com o Marcelo Teixeira, talvez seja um cenário menos grave do que seria com alguém que não tem essa vivência, essa penetração no meio do futebol. Eu confesso que naquele miolo ali de campeonato, que com a chegada do Marcelo Fernandes, que foi muito ali no vamos ver, foi muito ali no vamos que vamos, criando ali um ambiente positivo para o grupo, que não era o que tinha com os técnicos anteriores, não era o que tinha com o Paulo Turra. Então isso eu confesso que ali eu achei que o Santos não cairia, que o Santos conseguiu algumas vitórias importantes ali naquele miolo, a vitória contra o Grêmio, a vitória contra o Flamengo. Então o Santos conseguiu ali a vitória contra o Vasco, o próprio Vasco que se salvou hoje. Eu achei que o Santos não ia cair, mas no fim a incompetência e o quanto o Santos se esforçou para cair nesses últimos 3 anos acabou prevalecendo. É uma pena, pensando no legado do Pelé, é cruel com o torcedor do Santos, mas em alguns momentos a incompetência ela é castigada, e nesse caso a incompetência da administração Rueda foi castigada. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também. Sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram. Se você quiser e puder, vire membro do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima
Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.